Tem uma frase que faz muito sentido para mim, que é: se você paralisar os seus braços, as suas oficinas adormecem, os seus talentos adormecem. E nós não queremos isso. Seja bem-vindo a mais um episódio e-VIP. Lembrando que toda semana eu estou por aqui com conteúdos para te conduzir a criar palestras impactantes com a gamificação. Então, se você ainda não me segue, eu já te convido a me seguir. Se está me assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser avisado toda vez que nós postarmos um conteúdo novo por aqui. Eu sou Rosane Rodarte, psicóloga, palestrante, especialista em palestras de alto impacto com a gamificação. E hoje nós vamos falar sobre a sua palestra assinatura. Como criar uma palestra verdadeiramente original, uma palestra sua, que ninguém consegue copiar. E eu dividi esse tema para você em 2 episódios. E aí você deve estar se perguntando: mas como assim criar uma palestra assinatura? Criar uma palestra tão original que ninguém vai conseguir copiar? Como assim, Rosane? Sabe aquela sensação quando você sai de uma palestra de que você entregou o seu melhor conteúdo, você deu o melhor de si, mas você sai dali pensando: se fosse outro palestrante que tivesse falado a mesma coisa que eu falei, bastaria trocar o meu rosto e a minha voz por desse outro palestrante, que ele falaria a mesma coisa. A essência seria a mesma, porque seria o mesmo conteúdo. Sabe essa sensação chata, né? Que você queria. O que eu deixei ali que fosse verdadeiramente meu, original, que eu levei para aquela sala, para aquela turma? E se eu te dissesse que existe uma forma de criar algo autêntico, uma palestra autêntica, original, algo que carregue a sua marca, o seu DNA? Ninguém, mas ninguém consegue copiar. E por 25 anos, a minha casa mental foi o mundo da psicologia. E eu passei mais de uma década atendendo no 1 a 1, estudando profundamente a mente humana, aquilo que nos trava e principalmente aquilo que nos faz aprender e mudar de verdade. Porque para aprender é necessário você querer. Você tem que querer, você precisa da vontade para aprender algo novo em sua vida. E para ter uma mudança efetiva na sua vida, você precisa de, além do querer, além da vontade, você precisa de uma ação. Você precisa de uma mudança de comportamento para estar tendo uma mudança efetiva. Mas acontece que mesmo com essa vontade e com querendo essa mudança efetiva, você precisa de 2 coisas antes disso. Você precisa, primeiro, saber o que você não quer e saber o que você quer. Tem gente que acha que não é necessário, que é bobagem saber o que você não quer. Mas eu te digo que você saber o que você não quer é a bússola. É o que vai te guiar para aquilo que você realmente quer. Você já sabe o que você não quer. Você não quer ser um leitor de slides. Você não quer ser um slide master. E você já sabe com isso, com o que você não quer, você já determinou o que você quer. Você quer criar uma palestra original, algo autêntico, algo que seja seu e que ninguém, mas ninguém consiga copiar. Há 14 anos eu passei também por uma mudança, que assim como a sua, eu também sabia o que eu não queria e sabia o que eu queria. Eu sabia que eu não queria mais trabalhar com sofrimento mental, trabalhar no 1 a 1. E sabia com isso o que eu queria. Eu queria trabalhar com crescimento mental, com transformação na vida das pessoas. Foi aí que eu recebi, que eu senti um chamado da educação, porque eu sempre acreditei que a educação transforma. A educação, ela transforma primeiro aquilo que você tem por dentro, para depois isso se refletir para o mundo. Porque não adianta você cobrar a mudança do mundo se aquilo que você tem por dentro continua do mesmo jeito.
Você vai refletir aquilo que você muda para os outros e com isso vai se refletir no mundo. E nós, palestrantes, coaches, facilitadores, trabalhamos exatamente com isso. Nós trabalhamos com educação. E nós temos o dever de levar esses valores para os outros. Nós temos o dever de despertar esses valores nos outros. Foi aí então que eu resolvi estender isso que eu acreditava para um número maior de pessoas, para grupos, para empresas, para mais gente. E o que eu fiz? Eu fiz o que todo mundo faz. Criei os meus slides, fui no meu PowerPoint, criei os slides mais bonitos, peguei as melhores teorias, estudei os melhores textos, trouxe os slides perfeitos com as melhores frases, as melhores imagens, saí compartilhando com as pessoas através das minhas palestras. E aí eu te pergunto, slide desperta? Slide transforma? Eu sentia que faltava algo, faltava uma faísca para acender essa chama. Sentia que estava faltando alguma coisa. Pensa comigo, qual é a forma de uma palestra tradicional nos dias de hoje? O palestrante sobe no palco, luzes, câmera, ação. Um telão gigante se abre atrás dele e aí começa um desfile de slides, não é verdade? Primeiro slide, título. Segundo slide, quem sou eu? Terceiro slide, e aí começam os tópicos. Tem aqueles palestrantes que morrem de ciúme até do seu slide. Hoje em dia eu não sei como eles fazem, porque as pessoas podem fotografar os slides na hora e já até compartilhar. Mas tem palestrante que tem ciúme, tem pânico que copiem os seus slides. Eu não sei se eles têm pânico de que copiem a forma dos slides ou o conteúdo desses slides. Eu espero que você não seja ciumento com os seus slides hoje, por esse mundo que nada é mais de ninguém, né? Tudo é compartilhado entre as pessoas. Então, qual é essa forma, né, do palestrante chegar e ensinar e compartilhar? O que ele faz? Como ele trabalha? Ele começa ali a fazer uma sequência, seguir a sequência dos slides. E a plateia? Como fica a plateia? A plateia vira uma mera espectadora, correto? Dos slides. O palestrante fala, ele é o dono do saber e ele que vai ensinar. Eu sei e você aprende. Esse é o formato de uma palestra nos dias de hoje, não é isso? Eu chamo esse palestrante de slide master. Ele está ali no palco apresentando seus slides e de repente ele tem alguma intuição, uma inspiração para falar alguma coisa. Mas como ele criou uma dependência tóxica dos slides, ele criou essa dependência, ele morre de medo de ouvir a inspiração. É como se uma parte do cérebro ficasse falando para ele: não sai do slide, não fala isso porque você vai se perder. Se você se perder, você vai perder o fio da meada, que é como nós dizemos aqui em Minas, você perde o fio da meada. Então continue nos seus slides. Ele tem um medo, ele cria essa dependência tóxica dos slides. E o problema é que ele não tem originalidade. Ele começa a entregar da mesma forma que está todo mundo entregando. Ele começa a entregar os slides. Se nós pensarmos em coisas simples do nosso dia a dia, talvez fique fácil para a gente compreender. Tem pessoas que fazem de uma simples garrafa de vinho uma entrega especial e única, um pacote especial. Tem pessoas que te dão uma garrafa de vinho, colocam aquela garrafa de vinho numa caixa, colocam alguns bombons, um petisco dentro daquela garrafa de vinho e te presenteia com ela. Tem pessoas que colocam a garrafa de vinho apenas naquela redinha do vinho para ele não quebrar e numa sacolinha e te entrega. O vinho é o mesmo, mas o valor percebido por quem recebe a garrafa de vinho, mesmo que aquele vinho seja o mesmo, é diferente o valor. O valor percebido por quem recebe isso. O mesmo acontece quando eu penso em sushi, em sashimi. Tenho na minha cidade alguns restaurantes que entregam delivery. E eu fico impressionada com o capricho de um desses restaurantes que entregam. O capricho que ela coloca
na forma de embalar, na forma da embalagem, na forma de colocar, de distribuir o sashimi naquela embalagem. Aquilo ali gera um diferencial, é um capricho, é um esmero, é um carinho. Por que eu te trouxe esses exemplos? Porque você também é exatamente assim a sua forma de entrega. Como você tem entregado a sua palestra? Como você tem entregado o seu produto para as pessoas onde você está levando? Qual é a forma de entrega? Porque a informação que você está levando, as pessoas encontram no Google, no YouTube, com a IA, né, com a inteligência artificial, as pessoas encontram essas informações com um palestrante mais do mesmo, que é o palestrante Slide Master. Elas encontram essas informações. Então, hoje, a principal forma de você se diferenciar no mercado é a forma como você entrega esse produto, como você está entregando isso para o seu público. E aí você me pergunta, mas Rosane, como eu faço? Qual é a saída? Como eu faço para fazer diferente, de uma forma diferente, criativa, original, autêntica, que seja minha? E aí eu te digo que a grande virada de chave na minha vida foi quando eu conheci a metodologia de David Kolb. David Kolb, com a sua genialidade, ele conseguiu trabalhar a educação de adultos. Não é uma educação infantil, somente passiva e espectadora, eu ensino e o outro aprende. O David Kolb nos trouxe o CAV, o ciclo de aprendizagem vivencial, que é dividido em algumas etapas para que o adulto aprenda fazendo. E foi justamente inspirada naquela sabedoria antiga, muitas vezes atribuída a Confúcio, ela é frequentemente atribuída a Confúcio na internet, essa frase. Aquilo que eu ouço, eu me esqueço. Aquilo que eu vejo, eu me recordo. E aquilo que eu faço, eu aprendo. E foi inspirada nessa sabedoria, unindo a genialidade de David Kolb, a minha experiência profissional e a necessidade de uma nova forma de se trabalhar a educação no mundo, que eu criei um método próprio, chamado IVIP, a inteligência vivencial, integral e permanente. E eu vou abrir o mapa desse método para você no nosso próximo episódio, onde você vai conseguir criar a sua própria palestra original, a sua palestra assinatura. Então, continue por dentro para que você, ao invés de falar, informar sobre transformação, você vai começar a gerar transformação, criando o seu método próprio e autêntico. Lembre-se sempre de se lembrar, de nunca esquecer de se lembrar. A educação transforma e VIP transforma. Então, continua me seguindo, se inscreve no canal e nós nos vemos no próximo episódio. E me conta aqui embaixo, hein? Escreve aqui. Qual foi o insight? O que você descobriu com esse vídeo? Ou qual é a sua curiosidade para o próximo episódio? Me conta aqui, que eu quero muito saber. Até o próximo!